Fala pessoal, estamos oficialmente de volta aqui no YouTube. Passamos por uma reformulação, vamos trazer muito conteúdo legal para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um fundo imobiliário, como de costume aqui, então voltar com aquele nosso conteúdo padrão, mas terão muitos conteúdos novos aqui na página para vocês, tá bom? Então já se inscrevam, já ative as notificações, já compartilhe esse vídeo para você não perder nada que está por vir, tá bom? O fundo imobiliário em questão hoje é um fundo recente, tá bom? Um fundo aí que entregou basicamente 8 rendimentos, então ele surgiu faz pouco tempo, não faz nenhum ano, e é o fundo imobiliário IBCR11, um fundo gerido pela Integral Bray Real Estate, tá? Desculpa o meu inglês, mas é basicamente a Integral Bray. E a gente vai dar uma leitura aqui no relatório gerencial, passar por alguns pontos que eu acredito ser interessante. Vamos falar também sobre a precificação, sobre o yield, mas primeiro a gente vai para a análise qualitativa do negócio, né? A gente vai para, de fato, o relatório gerencial e depois a gente fala sobre o patamar do fundo na Bolsa de Valores, tá bom? Vamos lá. O fundo hoje, pessoal, ele está basicamente alocado da seguinte forma, depois eu volto aqui para o comentário da gestão, tá bom? Ele está alocado 91,9%, então vamos arredondar para 92%, em CRI, em certificado de recebível imobiliário, então de fato ele é um fundo de papel raiz, né? Porque ele tem basicamente tudo alocado em CRI, ele tem 8% em caixa para fazer algumas alocações, caso passe por problemas também, é um fundo recente, tá bom? 100% da indexação é IPCA, a gente sabe que o IPCA aí, com esse problema Rússia versus Ucrânia, petróleo indo para $130, então a gente sabe que a inflação vai vir forte e esse fundo aí pode ter bons retornos, bons rendimentos no curto prazo, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre o comentário da gestão, tá, pessoal? Ele dá um panorama sobre o que está acontecendo no mundo, tá bom? Ele fala sobre o resultado do fundo propriamente dito, que é um fundo totalmente IPCA. Ele diz aqui basicamente que o IPCA de janeiro, porque esse é um relatório de janeiro, fevereiro, o IPCA de janeiro vem em 0,54% ao mês, né? O que, por mais que haja uma desaceleração, é o maior índice desde 2016, tá bom? Então o IPCA está vindo forte de fato, tá bom? Ele tem basicamente um valor de mercado de 77 milhões aqui, então de fato ele é um fundo recente, é um fundo novo e eu vou tocar bastante nessa tecla porque você não pode ignorar isso na sua análise, tá bom? Um yield anualizado de 20% ao ano, isso é absurdo, tá? Então 20% ao ano, você deve imaginar, bom, que retorno astronômico, vou comprar, pera. No mercado não há almoço grátis, pessoal. Então, se há um retorno, espera-se também que haja um risco maior, tá bom? O yield do último mês foi 1,54% ao ano, o que é bastante expressivo ao mês, o que é bastante expressivo também, a gente sabe muito bem disso. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre o que de fato importa, na minha opinião, que é... Aqui mostra o resultado, mostra que teve lucro no mês, beleza, gente. Isso aqui vocês conseguem muito bem ver. Mas o ponto que eu quero tocar primeiro, ele tem aqui alocação, né, exposição à residência, BTS, Buy to Suit, ele tem logístico, tem loteamento também, que é um pouco mais complexo, mas é 10% basicamente. Ele tem aqui uma boa diversificação regional, tem aqui no Sul, tem no Sudeste, tem Goiás, então é bastante diversificado nesse quesito, mas o ponto que eu queria tocar para vocês é a quantidade de CRIs, a quantidade de recebíveis no portfólio, tá? Vamos supor, gente, basicamente se a gente fosse investir num imóvel, num fundo imobiliário de tijolo, tá? E ele tivesse apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 imóveis. Então, existem fundos de tijolos que têm 40, 50, 60 imóveis. Esse é um fundo que tem basicamente 8 CRIs, tá bom? A gente vai ver o IRDM da vida, a gente sabe que o fundo tem mais de 50 CRIs, que um CRI não representa 6, 7% do patrimônio líquido do fundo, tá bom? O PL já é pequeno do fundo e ainda tem esse CRI aqui que basicamente representa 25,6% do patrimônio líquido do fundo. Então é aquele negócio. A gente tem um exemplo claro aí na Bolsa, que é o FLCR11, que um dos seus credores decretou falência e caso realmente aconteça a inadimplência,
o fundo aqui sentiria bastante, porque é basicamente 1/4 do PL do fundo está alocado nesse certificado de recebível. Isso quer dizer que é um fundo ruim? Não, é um fundo recente, um fundo que tem riscos por ser concentrado ainda, por ser totalmente indexado ao IPCA, então por isso existe esse retorno maior. Tá bom? Não existe almoço grátis na bolsa. Ele tem uma indexação IPCA, porque todos são IPCA, e ele tem uma taxa média até que relativamente baixa, né? Se comparado com as outras, de 7%. Então isso pode ser um ponto positivo, apesar de que o rating da dívida é BB-. Então, né, ele não é um rating considerado de uma dívida de qualidade, de um devedor de qualidade. Isso não quer dizer que seja ruim. De novo, dívidas piores, né, pior estruturadas, com menos garantia, espera-se um retorno maior. Dívidas melhores, com credores maiores, espera-se um retorno menor. Isso é totalmente estratégia, high yield, high grade, isso não quer dizer qualidade, isso quer dizer estratégia. Mas é interessante que a gente olhe que apenas 3 CRIs do portfólio representam aí basicamente 50%, mais de 50%, quase 50% do patrimônio líquido do fundo. Então, você pode investir, isso não é uma recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo, você pode colocar um pezinho nesse fundo caso queira, depois a gente vai ver em que patamar de preço que ele está, mas você tem que estar ciente que ele é um fundo mais riscoso, né? Vamos dizer assim, mais perigoso, e por isso coloca uma parcela do seu patrimônio menor, né? Coloca um pouquinho só, bundinha na parede, que eu costumo sempre dizer, tá bom? A gente pode ler aqui um pouco sobre esse CRI de fato, que é o CRI que mais representa, que ele de fato ele não tem uma taxa de aquisição tão alta, 7%, é alta, mas não é tão alta, tem um rating de classificação um pouco menor que uma dívida de qualidade, e a dívida é a seguinte, tá? Ele possui um contrato atípico de locação de 15 anos com a rede de supermercados Unidasul, além da alienação fiduciária do terreno, né, com aval dos sócios. Então existe uma garantia, tá? Existe sim essa garantia, existe essa taxa de aquisição que relativamente é sustentável, saudável, mas, de novo, representa muito, o IPCA está nas alturas, representa muito para o PL, e eu, Vinícius, prefiro esperar de fora desse fundo até que ele se reestruture, que ele se desconcentre né, em relação ao patrimônio líquido desses CRIs e dilua um pouco o seu risco, né? Se entrar, entra com o bundinha na parede, entra com uma pequena parcela do seu patrimônio, tá bom? Mas resumindo, esse é um fundo totalmente de recebíveis, é um fundo de papel raiz, né? Ele é high yield, totalmente indexado pelo PCA, com taxas de aquisições até relativamente alta, mais de 10% basicamente, na média, e ele é um fundo que tem 3 CRIs apenas, que representam quase 50% do fundo, né? E 8 CRIs na sua totalidade. Então é um fundo novo, recente. Isso tem que ficar na sua análise. Agora, né? E antes de ir de fato para a precificação, cara, já se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, já sinaliza aqui para receber alerta de vídeos novos, para a gente crescer cada vez mais, porque 2022 está vindo muito conteúdo bacana para vocês. Bom, vamos lá. Aqui, o fundo está com 10,42% de yield. Por quê? Porque não tem 12 meses ainda, tem só 8, é só olhar aqui. Então, por isso que anualizado ele vai para 20%, tá bom? Ele está a R$ 96, R$ 97, isso representa um PVP de 0,99, o que para fundos de recebíveis é interessante, que a gente utilize sempre a métrica do PVP, porque é um fundo que não faz sentido você comprar ágil da dívida, porque no longo prazo ele sempre converge ao VP. Então a gente costuma dizer que até 1,05, né, com 5% de ágil ainda faça sentido, mas acima disso já fica muito oneroso, muito caro. Né? Então, de novo, 0,99, 1% abaixo do VP, no quesito preço, tá legal, faz sentido, tá bom? O último rendimento dele aí de 1,50, vai entregar agora dia 8, então provavelmente deve ficar nessa faixa aí, então a gente tem retornos realmente atrativos, o que faz a gente acreditar que o fundo vá, né, se reestruturar, criar uma bagagem melhor no seu portfólio, tem que fazer novas emissões porque é um fundo recente para captar recursos
e aumentar o valor de mercado, patrimônio líquido de maneira geral. Tá bom, gente? Então, de novo, ele é um fundo interessante, tá? Um fundo novo da Real, de uma gestora que não está aí no centro das atenções, então é legal ficar de olho, tá? Tem seus riscos, mas por ser novo, não por ser um fundo com problema estrutural, é só por ser novo realmente, por ainda ser concentrado, e é um fundo que não está caro, porque está abaixo do VP e para fundo de papel isso é uma métrica bem legal, tá bom? Então, de novo, agradeço a confiança aí de todo mundo que está assistindo esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, comente o vídeo que você quer ver, o ativo que você quer ver, fundo imobiliário, criptoativo, ações, de maneira geral, que a gente vai fazer um vídeo para você, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.